maneira nenhuma evitada. Porque nessa concorrência em que ele fala, nesse volume, ele está falando do quê? Dos capitalistas como personificações do capital. Né? E aí você tem várias implicações disso. Né? Você tem a relação entre digamos, não é muito correto o que eu vou dizer, entre a essência e a forma de aparecer. Quando ele fala aparência, ele está dizendo a forma de aparecer, como essas formas aparecem na consciência dos protagonistas do processo econômico. Né? É a forma de aparecer. Não é que isso aí, a aparência é uma mentira. Não, a aparência é uma forma de aparecer e, portanto, ela tem importância no comportamento dos agentes. Não é isso? Muita importância. A questão da transformação de valor em preço, né? Eu tenho aqui minha opinião, não quero ser dogmático, aliás, porque em relação ao Marx, a gente não deve ser dogmático, porque, como disse bem, é uma obra aberta, certo? Então, na questão, isso virou, quando eu vim para a Unicamp, a discussão do marxismo em torno da estava marcada pelo debate sobre a teoria do capital, levada a cabo em Cambridge, né? E a questão fundamental era o seguinte: o Marx, no terceiro volume, cometeu erros aritméticos, o que é verdade, e imprecisões a respeito da transformação de valor em preço. Muito bem. Mas o que ele estava falando? Ele estava falando de outra coisa. Ele estava falando como, na verdade, a concorrência seguia pela taxa média de lucro. E ele diz o seguinte: a taxa média de lucro, ela não existe em nenhum momento, porque, na verdade, os capitais se movimentam e alteram a taxa média de lucro. Portanto, a taxa média de lucro, em cada momento, está na cabeça. Ele diz, eu vou ler aqui, se vocês quiserem, eu cito ele, mas vocês acreditam em mim, né? Ele diz, está na cabeça. É uma coisa vista para frente, é incrível. É olhada para frente, porque, na verdade, o que que é importante para ele é o fato de que os capitais se movimentam em busca da maior valorização nas várias órbitas do capital. Né? E essa concorrência não é uma concorrência dentro do setor, é a concorrência generalizada. E mais, ele diz, olha, a concorrência generalizada significa que você caminha inexoravelmente para a centralização e a concentração do capital, que é outra dimensão importante. Aí o pessoal diz, então, diminui a concorrência. Não, a concorrência fica mais violenta e mais impositiva na consciência dos capitalistas. Não é? Quanto maior for a concentração e a centralização, aliás, a centralização é uma forma de você arrumar uma arma para a concorrência. Centralização dos... E como é que se faz isso? Se faz através do sistema de crédito. É impossível você compreender a concorrência capitalista em todas as suas dimensões sem um sistema de crédito. O sistema de crédito aí inclui não só o financiamento propriamente dito, né, mas inclui também, por exemplo, a transformação da forma da propriedade no capitalismo. Qual é a transformação? É o surgimento da sociedade anônima, né? Em que, na verdade, você despersonaliza o capitalista. Não é mais o capitalista, é o capital na sua abstração, distribuído entre vários proprietários, né? Ao mesmo tempo em que a propriedade se dissolve entre vários proprietários, se centraliza e se concentra, o controle financeiro, ou seja, o capital propriedade se transforma cada vez mais num instrumento de coordenação e de dominação. Então, não é peregrina essa discussão que nós estamos tendo hoje em dia, e isso está muito... a partir dele que é possível fazer isso, não é peregrina essa discussão a respeito da financiarização como forma de dominação. Certo? Não é fora de propósito. Né? Nós temos que considerar que o controle da riqueza líquida
monetária pelos bancos e pelas grandes instituições financeiras, que, na verdade, afetam a dinâmica e o comportamento das empresas. Basta vocês olharem o que está acontecendo hoje, né? Que, depois eu vou citar o Piketty aqui, para encher a paciência de vocês. Né? O Piketty viu isso. Esse Piketty não é bobo, não. O pessoal fala assim, não é bobo, não. Esse Piketty. O que ele diz? Ele está falando das metamorfoses da riqueza. Certo? O que ele está dizendo? Olha, é aquele negócio do R maior que G, ou seja, o rendimento do capital. E aí o pessoal diz, não, mas o Piketty é fogo, porque ele juntou ações, títulos de dívida, todos os direitos sobre a produção, como se fosse capital. E é. Certo? E porque o capital não é só, e muito menos, não é o capital produtivo. Essa forma do capital ajuste realiza, como dizia o Hegel, o conceito. É o capital realizando o seu conceito. Certo? Ele fica lá produzindo umas quireras ali, mas isso não é o objetivo dele. Produzir está bom, tem que fazer isso, é um negócio chato, tem que contratar o trabalhador, discipliná-lo, etc. Mas o meu objetivo é a riqueza abstrata, só que não dá, né? Então, isso que ele apontou aqui, né? Essa é uma contradição que está por dentro da estrutura do capitalismo. É uma contradição. Contradição não quer dizer, não vou ensinar para vocês, não quer dizer oposição. Quer dizer como o movimento se resolve. Contradição, não é isso? Como pode se resolver o movimento, né? Nem sempre o movimento pode se resolver de uma maneira favorável, né? Aí eu vou entrar só para não encher mais a paciência de vocês, porque eu já enchi bastante. Vou terminar dizendo o seguinte, né? Eu também tenho sérias restrições à teoria do colapso. Aliás, a teoria do colapso levou muitas vezes a equívocos políticos, a erros trágicos, não é? Mas quero dizer o seguinte, nesse momento, o capitalismo está vivendo essa contradição de maneira intensa. E não vai ser resolvido isso por nenhum automatismo, não. Não tem automatismo. Vai ser resolvido pela luta, pela organização da sociedade e pela luta social. Certo? E se escapa. Eu quero lembrá-los o seguinte, eu não sei se meus companheiros de mesa ilustres concordam. O Marx é um pensador da liberdade, certo? É um pensador da liberdade e da igualdade. Então, há descontinuidades na trajetória dele, mas, ao mesmo tempo, há um fio condutor. Quando ele sai lá, que ele falou que ele se mostra como doutor em filosofia, mas ele é formado em jurisprudência, certo? Ele fez, sim, mudou. Ele fez uma tese sobre Epicuro e Demócrito. Isso, ganhei a tese. É muito interessante. Né? Isso, ele faz doutoramento dele, a tese dele é Epicuro e Demócrito. Olha só que dois filósofos gregos que ele escolhe. Mas, enfim. Mas ele era um filósofo, ele é um pensador da liberdade e da igualdade. Então, isso atravessa toda a obra dele. O Capital pode ser lido como uma digressão. Por que esses valores da liberdade e da igualdade estão inscritos no pórtico da modernidade ou dos economistas clássicos, Adam Smith, etc., não se realiza? Eu vou tentar explicar para vocês. Porque esse é um sistema de subordinação crescente. Subordinação crescente a um sistema que se move como um autômata. É o que ele diz, como um autômata, impondo as suas restrições à realização da liberdade das pessoas. Ele estava interessado a isso. Né? Por isso, quando ele pensa o comunismo, da mesma maneira que o Keynes pensou a sociedade daqui a 100 anos, nas possibilidades econômicas dos nossos netos,
nós vamos ser livres para trabalhar menos, para, na verdade, curtir a vida, né? Para viver cultivando as artes, etc. O comunismo dele, por ele escreveu pouco, mas o comunismo dele era isso, é a libertação do trabalho. Teve não vou falar aqui, de um professor lá que participou desse grupo aí, de leitura do Capital. Eu era aluno da faculdade, que eu estudei lá, né? Além de eu ter feito Direito, eu estudei na Faculdade de Filosofia nessa época. Então, ele escreveu A Dialética do Trabalho. Eu falei, está errado. O cara escreveu O Capital. Certo? Não tem dialética. Escreveu O Capital, né? Para mostrar como esse regime de produção, como ele dizia, o sistema de produção, não realiza os ideais da liberdade e da igualdade, ao contrário, ele oprime. Então, eu estou querendo mostrar que o trabalho é subordinado. Não estou valorizando o trabalho, eu quero terminar com esse negócio de trabalho. A gente não vai compreender o Marx sem entender que ele quer terminar com esse negócio, ele quer dizer que os homens podem ter atividades criativas, mas não trabalho subordinado. Então, eu vejo essa discussão, por exemplo, hoje, essa perplexidade com... Tem o outro que escreveu O Fim do Trabalho, etc. Porque isso já dá a ideia, é o sintoma de que você precisa retrabalhar essas relações sociais para poder aproveitar o que o capitalismo fez. O que ele fez? A economia vulgar continua com o negócio da escassez. Nós estamos vivendo num mundo de abundância, meu Deus do céu, de possibilidades enormes de livrar o homem dessa situação horrorosa, né? E muito mais horrorosa do que a nossa, que temos uma situação pouco horrorosa. Mas olhe os trabalhadores, aqueles que estão precarizados, etc. Como é que você vai resolver esse problema? Hoje, 40% dos novos empregos nos Estados Unidos são de trabalhadores precários. Como é que você vai resolver esse negócio sem mudar as relações sociais? Pergunto. Essa é uma pergunta que eu faço, né? Como é que faz isso? Mas a pergunta está colocada para nós aqui. É o desafio que nós estamos vivendo. Eu não estou falando de nada, de nenhum terremoto. Estou falando de um processo que vem lentamente se deslizando na sociedade moderna. Né? Bom, já falei demais. Chega. Obrigado. Obrigado, professor Beluso. Antes de abrir a palavra, eu queria avisar o seguinte, que a organização do evento vai sortear alguns livros. Então, depois que a gente fizer o debate, que está marcado até 12h30, a gente pode terminar uns 5 minutos antes, né, Marcelo, para os sorteios, tá? E agora vamos abrir para intervenções. Eu queria abrir 5 por vez, tá? Pedro Paulo, depois o Alfredo. Nenhuma mulher, né? É o menino de... Alô? Olha, por favor, eu estou coordenando a mesa. Pedro Paulo foi o primeiro a levantar a mão, depois o Alfredo. Bom dia, meu nome é Marina, eu sou da pós da Federal do Rio Grande do Norte e eu vou ser bem sucinta na minha pergunta. No primeiro capítulo do livro 1 do Capital, o Marx faz uma sessão especialmente para falar do fetichismo da mercadoria. E eu vejo que algumas tradições marxistas não colocam o foco nisso, pelo contrário, eu sinto que menosprezam essa categoria e colocam foco na exploração. Eu queria saber a opinião da mesa sobre isso, principalmente do Zé Paulo, e se vocês acham que essa categoria do fetiche, do estranhamento no capital, é central na crítica do Marx à economia política. Por favor, aqui, ó, Pedro Paulo.
Obrigado. Eu quero concentrar a pergunta para o professor Heinrich, aproveitando a presença dele aqui. Eu acho que é um consenso que esse trabalho com a Mega resolve vários problemas de interpretação da obra do Marx e, particularmente, essa questão da forma-valor e da relação da forma-valor com o trabalho quantitativo. Eu acho que com esses novos manuscritos que apareceram nesse movimento de publicação da Mega 2, eu acho que é um problema que a gente está resolvendo. Mas eu queria levantar, basicamente, explorar um tema, abrir um espaço para você explorar um tema que foi levantado no final da sua fala e que é muito importante nas controvérsias atuais em torno, inclusive, a recepção da Mega 2 e, particularmente, as suas hipóteses a respeito das tendências de crise associadas à lei de tendência da queda da taxa de lucro, que há uma controvérsia muito importante que envolve autores como Michael Roberts, como Fred Mosley, que têm uma opinião bastante diferente da sua no que tange à importância da lei de tendência na percepção dos motivos, inclusive das crises efetivas do capitalismo em casos concretos. E eu queria que você tivesse um tempo para explorar mais essa questão e, se possível, dialogar também com a questão da redução do trabalho a uma base miserável, o que isso pode significar, não do ponto de vista necessariamente da crise econômica, mas a crise da reprodução social do capitalismo. Alfredo. Eu queria dizer que achei as 3 apresentações absolutamente excelentes, extremamente estimulantes. Eu queria pedir aos 3 apresentadores uma reflexão sobre a história da recepção da obra de Marx, em particular da recepção do Capital. É evidente que a obra foi recebida, foi lida de formas diferentes ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E se a gente não parte de uma percepção liberal da análise de Marx, ou seja, que toda a interpretação anterior culmina com a posição que a gente tem aqui hoje nessa mesa, quais foram os princípios diretores das diferentes interpretações ao longo do tempo? E como é que a gente pode antecipar a relevância da obra de Marx para o futuro e como ela vai ser lida de agora em diante? Obrigado. Esse menino aqui primeiro, ele. Depois tem aquele lá. Bom dia, eu sou Leonardo, estudante de graduação da UFSC. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiro para o Zé Paulo. O capítulo 6, inédito, que eu não sei exatamente como que ele surgiu, de onde que ele veio, mas ele foi depois. E, bom, ele trata da subsunção, da dominância formal ou real do capital sobre o trabalho. Então, ele já considera a mercadoria não como ponto de partida para estabelecer uma teoria, mas como resultado de um processo no qual está se enfrentando ali, tem uma luta de classe, está se enfrentando duas entidades, digamos assim, coletivas que surgem nas relações sociais, que é o capital e o trabalho. Então, eu queria que você já se mostrou bem pessimista em relação à revolução, né, falando que vai demorar um tempinho ainda, mas eu queria que você trabalhasse um pouco esse capítulo e também tentasse elaborar a questão de que a gente já passou para a subsunção real do trabalho, ou seja, antes o capital, para submeter ao trabalho, ele precisava de regrinhas, de algumas coisas, ele não tinha um poder tão forte. Agora ele tem, e esse poder se aprofunda cada vez mais. Existe, no manifesto, até tu tem um dos vídeos mais longos que eu já vi no YouTube, lá na introdução ao pensamento marxista, o método de Marx, e lá você fala que, justamente, não está prevista a crise estrutural do capital, não está prevista a revolução, ela não é inexorável, mas pode acontecer da barbárie se instalar ou o socialismo prevalecer. Então, eu queria que você trabalhasse dentro dessa perspectiva do capítulo 6. O Heinrich, eu vou perguntar em questão da transformação do valor em preço, que é o problema até que foi levantado ali na mesa, não lembro quem, mas será que isso não prejudicaria uma compreensão da teoria marxista
como uma teoria monetária do valor, eu não entendi muito bem isso, porque a transformação, o valor é uma teorização abstrata muito bonita, que fala sobre como que o trabalho transforma as matérias-primas e daí gera os produtos, mas como você pode estabelecer uma teoria monetária de formação de preços se não há uma transformação daquele valor que fundamentaria o preço, seria o seu ponto fundamental, em preço, na forma monetária, na expressão monetária desse valor? Como é que poderia se resolver esse problema e se o problema da transformação de fato é um problema ou se já foi resolvido? E para o Beloso, ele citou a questão da financiarização, da crescimento do capital fictício dentro das relações comerciais e de produção, não de produção, né, porque ele é fictício, e do crédito também. Então eu queria pensar assim, muita gente odeia quando chega o liberal, o cara do EPL, do MBL, e fala, Marx não é economista, no máximo sociólogo, alguma coisa assim. E daí ele fala, também está muito obsoleto, 150 anos atrás, poxa, agora já mudou muito. Então a financiarização, no caso, ela muitas vezes é colocada como um elemento novo do capitalismo que não foi explicado por Marx e que está fora da alçada dele. Então eu queria só que tu fizesse, até porque a tua matriz é mais keynesiana, né? Então fazer uma análise marxista da financiarização. Assim, então beleza, obrigado. Incentivar as mulheres também a fazer pergunta aí, gente. Bom dia. Meu nome é João Pedro, eu sou da Ciência Política da UNB, e a minha pergunta é para o professor Zé Paulo, mas eu gostaria também que, se pudesse, ouvir a contribuição dos outros professores. Eu queria saber o que a pessoa que quer utilizar a economia e a teoria marxista enquanto instrumento de análise, e que, para isso, precisa, né, lecionar em um departamento específico, escrever para uma revista de uma área específica, deve fazer para não incorrer nesse esquartejamento epistemológico e teórico de Marx e das suas ideias. Obrigado. O professor vai fazendo? Eu vou passar para a mesa na mesma ordem. Depois a gente abre uma outra rodada. E agora, a pedido das garotas aí, com prioridade para as mulheres. Tá? Michael. Yes, I hope I did understand correctly the question. Sometimes it was very quick, very brief. The first was about fetishism. I mentioned fetishism only very, very briefly. When I understood correctly, you stressed the importance. I totally agree. Fetishism for Marx is important first as a distinction to classical economic theory of Smith and Ricardo, but also besides this relation in the history of theory, it is very important to understand Marx's conception of society. For example, when you remember Communist Manifesto, there Marx explained in capitalist conditions all the old illusions, religious covering will melt away. People have to see the conditions as they are. And in this time, Marx also had a kind of very brute empiricism. We just have to look. In Capital, with the notion of fetishism, mystification, it becomes clear that capital itself, the capitalist mode of production, produces its own mystifications. There were not any more religious mystifications needed. This mode of production produces its own mystifications, and this brute empiricism, just look precisely, is not any more to use.
Insofar, I totally agree, fetishism is very, very important, and I cannot give an overview here, only as one hint. Usually people speak about commodity fetishism, but the story of fetishism continues. There is money fetishism, there is capital fetishism, and not to forget, at the end of volume 3, we have this chapter on the Trinity formula. In this chapter, all the mystifications, all the fetishisms are put together, and there Marx speaks of that the agents of the capitalist mode of productions, that they are kept by a kind of everyday's religion. And this also shows how important this case of fetishism and mystification for Marx was. The second question about the law of the profit rate to fall, it's a big discussion, and I fear it would lead to an explosion to go here in more detail. Therefore, just two hints. First, we had